Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um estudo maravilhoso, né, gente? Mais um preceito diário aí do dia 10. Falando das coisas, né, que estão acontecendo aqui comigo. Eu não sei se vocês conseguiram ver o vídeo do Neville na sexta-feira passada, que tá aí maravilhoso, né, como trazendo muitos insights aí. E cada vez mais, gente, quando eu leio isso daqui, quando eu vou estudar aí, né, fora da religião, né, o que realmente nós somos, como que nós criamos tantas coisas que não é para nossa vida. Como que a gente cria tudo isso, né? A partir das nossas crenças, dos nossos pensamentos. Então, cada vez mais estão chegando até mim, né, estudos que já foram feitos lá atrás, há 10 anos, 20 anos atrás, que a coisa que mais atrapalha a nossa vida realmente são os pensamentos, que formam as nossas crenças. Então, na verdade, né, os pensamentos, as conversas externas, né, tudo que você olha, então é a partir daí que nossas crenças são formadas. E já falei para vocês também que a crença, ela é maior do que a fé, né? Porque a crença, ela tá aí o tempo todo mostrando para você. Então, para a gente realmente estar mudando uma crença, a gente precisa entender, não que você precise aí ficar cutucando, mas ficar atento às palavras, às frases, às conversas que você tem com as pessoas e ao ouvido, né? Porque as crenças, elas entram na nossa vida assim, sem você tá percebendo. Então, por isso que já tem estudos, né, há muito tempo, na verdade, de que as crianças, elas assimilam, vamos dizer assim, né, elas internalizam melhor tudo que é passado para elas. Então, lembra que eu falei no outro preceito, né, pra gente prestar atenção aí no que a gente tá ouvindo na televisão, no que a gente tá ouvindo no rádio, e que isso desencadeia aí muitas crenças limitantes, né? Que as crianças de hoje, gente, estão vindo aí numa evolução melhor. Então, parece que é assim uma chavinha que já vem fechada para certo tipo de coisas, porque tá começando em nós, né? Começou lá atrás em nós com essa mudança de consciência. E quando há uma mudança de consciência grande aí, né, no mundo, isso quer dizer o quê? Que também fica na atmosfera, fica no consciente coletivo. Então, por isso que às vezes aquela criança não internalizou o que a mãe ou o que o pai vivia, né, escutava e tudo mais. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa estar atento, né? Mas também pode ocorrer o contrário, tá? Porque isso tudo é frequência. Então, não tem como a gente saber, mas tem como a gente estar atento aí ao que a gente tá plantando na cabecinha do nosso filho. Então, as crenças, elas são formadas a partir do nosso ambiente, das conversas externas, das conversas internas e do que você tá ouvindo aí. E cada vez mais vem a comprovação de que as crenças, pra gente eliminar as crenças, né, a gente precisa impressionar o nosso subconsciente, porque a crença, ela é plantada a partir do consciente, da lógica, do racional. Então, ela precisa, como que a gente elimina uma crença? Através de impressionar a nossa mente subconsciente. Então, tudo, gente, a mente subconsciente é que faz a conexão com a mente cósmica. Alguns falam até que a mente subconsciente é a mente de Deus. E tá tudo bem. Isso aí são só analogias, não importa. O que importa é que você precisa aí se curar de crenças limitantes, né? E quando eu falei aqui no preceito, e acho que eu andei falando mais algumas vezes aí, de que a Bíblia não faz mais sentido, para mim é porque na leitura da Bíblia, por tantas coisas que nós passamos, né, de milênios aí, né, desde que ela foi escrita, veio muita crença de sofrimento, da história
história de sofrimento. E isso independe se é do Novo Testamento, se é do Velho Testamento, tá? É tudo crença coletiva que influencia a nossa vida, quer você queira ou não, tá? Por que existe tanto medo no mundo? Por conta de crenças coletivas do medo. Então tudo isso influencia a nossa vida, tá bom? Então vamos lá aqui para nossa leitura da Mensagens de Otimismo, que eu tô gostando bastante disso daqui. E olha que legal isso daqui. Nada se deve esperar de alguém que não dialoga com Deus. São Vicente de Paulo. Esse aqui eu sei que é São, porque eu já conheço, né? São Vicente de Paulo. Mas nada se deve esperar de alguém que não dialoga com Deus. E Deus aqui, depois que a gente lê, né? Depois que a gente lê Neville, depois que a gente internaliza o nosso poder interior de que nós somos deuses, então a gente já leva aí para o outro lado, né? Como a Kátia falou. Cris, depois que eu li Neville, eu vejo a Bíblia com outros olhos, porque ela quebrou uma crença coletiva da leitura da Bíblia com o fardo, com aquele peso, né? Então é isso que acontece quando a gente lê, quando a gente estuda Neville, quando a gente estuda a mente, quando eu trago aqui para vocês cada vez mais conteúdos de Masaharu Taniguchi, que é uma religião, né, gente, uma filosofia de vida aí, e a gente pode levar para os dois lados. Eu levo como uma filosofia, como Joseph Murphy, né, Joe Dispenza. Então, muitas coisas aqui eu tô trazendo justamente para a gente quebrar a crença coletiva. E aí, sucessivamente, gente, automaticamente, as crenças individuais vão sendo quebradas também. É um efeito dominó. Lembra que eu falei para vocês, né, que quando eu internalizei aquela crença, e aí ontem, quando eu tava fazendo a minha mentalização à noite, olha só que interessante, né? Eu falei, eu não li ontem, não li livros, mas eu tava escutando a leitura do Neville, né? Então, enquanto eu tava ali fazendo a capa do vídeo e tal, tava ouvindo o Neville. E é tão impressionante, porque aquele dia que eu fiz a leitura aqui, né? E eu até fiquei emocionada e chorei. E chorei por quê, gente? Porque era uma crença que estava sendo quebrada na minha vida. Aquilo, quando ele falou do Neville, quando o Greg Braden falou do Neville, eu falei, olha aí. E Neville, ele fala o quê, gente? Ele fala pra gente simplesmente pedir no sentido assim, de já agradecer por ter recebido, não ficar apegado se vai atrapalhar. Claro, a gente precisa estar consciente se vai atrapalhar alguém ou não, mas esse não é o seu papel de estar preocupado. Você está querendo aquilo. No exemplo que ele deu ontem do livro, que eu estava, né, escutando, e acho que até trouxe para vocês aqui, eu não lembro, que ele tinha ido lá para Barbados e ele não viu a passagem de volta, e ele só poderia voltar para Barbados uns 6 meses depois, uns 3 meses depois, ou alguma coisa assim. Mas o que ficou foi que ele mentalizou, ele viveu aquilo na imaginação dele e tinha uma lista enorme de espera. E ainda disse que o irmão dele falou, mas Neville, como que você vem pra cá de Nova York, que é o, vamos dizer, né, o point aí, né, e não vê a passagem de volta? Ele simplesmente foi lá, imaginou, sentiu toda aquela emoção, sentiu toda aquela peça que ele estava vivendo ali. E acho que uma semana depois, ou né, 2 semanas depois, não lembro, mas a mulher ligou para ele lá da companhia, ligou para ele que ele poderia viajar com a família dele. E aí ele chegou lá, porque a mente consciente faz isso, né? E aí ele chegou lá e perguntou, mas tinha uma lista enorme, por que vocês resolveram ligar para mim? E aí ele
só queria saber. Aí ele falou, não, a gente foi, ligou para uma mulher, ela não poderia, uma senhora, não poderia, que não era o momento propício para ela, e a gente viu que o senhor faria, né, tem as pessoas, né, que era para cabine dupla, uma coisa assim, que ele tinha acho que 3 filhos na época, não sei. E aí é por isso que a gente ligou pro senhor, mas ele não ficou pensando, nossa, mas tinha uma lista enorme, por que que eu fui lá? Eu tô atrapalhando alguém, eu tô não sei o que. Ele não ficou pensando assim, porque quando você pensa assim, você já tá quebrando, aí vai acontecer alguma coisa para aquilo mostrar para você que você pensou, você saiu da sua rota de alinhamento. Entendeu? Então isso vai trazendo uns insights assim, um poder de que é real. Tudo que você está pensando, tudo que você quer viver na sua vida é real. Tudo isso aqui é real também, mas é uma ilusão. É uma ilusão. Aquilo que você realmente quer viver é que é a sua realidade. Mas às vezes a gente não vive aquilo por medo, por proteção, por medo da crítica, do julgamento, né? E aí hoje eu, novamente, outra coisa que veio, né, quando eu coloquei lá que a Bíblia já não faz mais sentido para mim, já é ultrapassada realmente, porque a não ser as promessas, né, que eu me apego nas promessas realmente. Jesus veio para quê? Qual foi a fala de Jesus? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então isso não está indo contra o meu ser, não está indo contra a minha realidade, a minha real imagem verdadeira, o meu real reino dos céus, o meu real paraíso. Entende a diferença, gente? Quando fecha e quando abre. Quando fecha é quando você se sente mal com aquelas palavras. Quando abre é aquilo, nossa, é isso mesmo. Então foi isso que eu vivi na sexta-feira, por isso que eu fiquei tão emocionada. Então, e eu espero que vocês estejam aqui comigo, estejam aí cada vez mais sentindo esse crescimento, na verdade, né? Esse crescimento, tá bom? Bom, vamos lá pro nosso preceito aqui. É tanta coisa para falar que cada vez eu tento fazer curto, gente, de verdade. Eu tento fazer curto, mas tem hora que tem tanta coisa para falar para vocês aqui. Mas é isso. Vamos lá. Crescimento e avanço infinitos. Assim, a criação da grande vida pode ser considerada explosão do júbilo dela da vida. Como a grande vida contém em seu interior o infinito, tudo que ela expressa só terá de ser cada vez maior, cada vez mais rico, cada vez mais belo. É um crescimento infinito, um avançar infinito. Algumas vezes ela cria algo totalmente novo, que jamais existiu antes. E essas criações novas são inesgotáveis. A grande vida contém em seu interior infinitas coisas novas. Esta grande vida flui para o nosso interior e se tornou nossa vida. E aí a gente pode colocar aqui, né? Se tornou a nossa vida e tirando aí, né? Se torna a nossa vida quando nós deixamos a grande vida, Deus, trabalhar em nós. Porque se nós não deixarmos a grande vida, a criação, Deus trabalhar, nos usar, se nós não deixarmos Deus nos usar como ferramentas mesmo, nós não vamos expressar a grande vida. Nós vamos expressar aí, né, cada vez mais a pequena vida, que é o ego, né? Que é o quê? A competição, a arrogância, a inimizade, as críticas, os julgamentos, os sarcasmos, né? Então tudo isso é que a gente vai estar experienciando na nossa vida se nós não deixarmos Deus trabalhar através de nós. Então na vida, gente, tudo é crescimento. Então quando a gente fica apegado
aos ensinamentos lá do passado, e tá tudo bem, cada um tem o seu momento, e como eu falo para vocês, isso para mim foi desde pequena, desde criança eu tinha esses questionamentos, eu já não me sentia à vontade, com prazer, com satisfação numa igreja, porque existiam e existem ainda, né, muitos dogmas. Então, quando eu conheci tudo isso daqui, que foi há 20 anos, aliás, até antes, né? Mais de 20 anos, na verdade, que foi aí mais de 20 anos, quando eu conheci tudo isso daqui, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, foi libertador. Só que hoje, né, de um ano pra cá, está sendo mais libertador ainda. Por quê? Porque eu estou praticando. Sem a prática, sem a insistência, sem a persistência, você não chega a lugar nenhum. E aí é uma decisão, e quando você decide, todo o universo abraça você. Deus pega os braços dele, maravilhosos, enormes, e abraça você. Olha que maravilhoso, né? É isso que é a grande vida. Que maravilha, né, gente? Bom, vamos ler mais uma vez aqui. Então, se a gente ficar apegado aos ensinamentos lá do passado, e tudo do passado, gente, é tudo hoje. Na verdade, a gente vive, não existe passado, não existe futuro, só existe o presente. É tudo hoje que está acontecendo simultaneamente. É meio complexo isso, né? Eu sei. Mas se a gente ficar apegada aí, né, às nossas lembranças, vamos dizer assim, vai? As nossas lembranças, né? E as lembranças do coletivo, né? Nas histórias do coletivo, a gente acaba atrapalhando o nosso crescimento e o nosso avanço infinito. Então, onde que eu me apego? Nas promessas. É isso que eu acredito. Eu vim para ter vida e vida em abundância. Abundância do quê? De alegria, de dinheiro, de riqueza, de saúde perfeita, de beleza, de harmonia. Tudo o de mais perfeito que existe. Eu vim para ter isso na vida, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Crescimento e avanço infinitos. Assim, a criação da grande vida pode ser considerada explosão de júbilo dela. Como a grande vida contém em seu interior o infinito, tudo o que ela expressa só terá de ser cada vez maior, cada vez mais rico, cada vez mais belo. É um crescimento infinito, um avançar infinito. Algumas vezes, ela cria algo totalmente novo, que jamais existiu antes. E essas criações novas são inesgotáveis. A grande vida contém em seu interior infinitas coisas novas. Esta grande vida flui para o nosso interior e se torna nossa vida. Nem coloquei aqui se tornou, porque quando a gente deixa a grande vida fluir para o nosso interior, a gente se torna essa vida maravilhosa. Então, como eu falo para vocês, né? Se a vida de Deus, se a criação de Deus é infinita, é infinito, por que a gente se apega na falta de água que todo mundo está falando? Por que a gente se apega ao aquecimento global? Olha só que interessante que ele fala aqui. Ela cria algo totalmente novo que jamais existiu. É como eu falei para vocês, né, num preceito bem lá para trás ainda, que meu marido estava assistindo aquele documentário do Morgan Freeman sobre como a criação do universo. E aí no final, né, ele entrou aí com aquela coisa, né, da indústria, do aquecimento, né, da poluição e tal. E aí meu marido já entrou numa coisa assim, tá vendo que não sei o que. Eu falei assim, Marcos, falei pra ele, eu falei, amor, você acha que já não existe, o ser humano é tão capaz, é tão maravilhoso, você acha que já não existe alguém criando ou já tem criado algo para não acabar com nada disso? É claro que tem, gente. É que a gente não fica sabendo. Então saia da preocupação, mas faça a sua parte. Qual é a parte que nos cabe?
pensamentos construtivos, pensamentos de contribuição para a humanidade, não de destruição. Quando você pensa na guerra, o que você está fazendo? Mais guerra. Quando você pensa na doença, o que você está fazendo? Mais doença. Então isso não tem contribuição para o planeta. Quando você fala do governo, quando você fala da economia, quando você fala dos administradores, quando você fala do emprego, da sua empresa onde você está, você não está contribuindo para o crescimento, e sim para o seu decréscimo, tá? É isso que você está fazendo. Então, pensamentos que contribuam para o crescimento e não para o decréscimo. Eu vou deixar o link aqui da coletânea de Neville no site, junto com este preceito maravilhoso, para vocês se darem uma oportunidade de conhecer essa coletânea maravilhosa de Neville, tirar o peso do sofrimento, tirar o fardo da preocupação, tirar o fardo da culpa, do pecado, da doença e da morte, tá? Então eu vou deixar o link aqui do site junto com o preceito inspiraçõesparaser.com.br para vocês entrarem lá e conhecer essa coletânea maravilhosa. E não só isso, também aquela autoanálise do Napoleão Hill, que tá maravilhoso. E eu espero, gente, que eu esteja agregando cada vez mais nas suas vidas, tá bom? Transformando realmente as suas vidas. Este é o meu intuito aqui, assim como eu estou agregando e transformando a minha vida cada vez mais, tá bom? A minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta, né? Porque isso também contribui para todos, não só para mim, mas para todos. Tá bom, potências infinitas? Então acesse lá inspiraçõesparaser.com.br. Eu amo vocês, que vocês tenham aí mais um dia abençoado na mais perfeita ordem divina, com as infinitas facilidades que o universo tem para você, para mim e para todos nós do planeta, tá bom? Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite na facilidade, no amor e na vida abundante que é seu direito divino. Até amanhã com o nosso preceito do dia 11 de setembro. Não vou poder deixar de falar, gente, tô arrepiada de tanto amor que tem aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês sintam aí dentro de vocês o amor que eu tenho aqui, tá bom? Até amanhã então, dia 10 de setembro. Eu amo vocês.